Pré-jogo de Corinthians e Atlético Mineiro. Antes de falar sobre o jogo de hoje, deixa teu like, comenta tua opinião aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se você puder me seguir para fortalecer meu canal, seria um prazer te ter por aqui como seguidor. E ativa o seu sininho das notificações para você não perder nada. Fechou? E vamos juntos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians joga hoje contra o Atlético Mineiro, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada antes da pausa para a Copa do Mundo. E hoje é o jogo que o Corinthians tem a faca e o queijo na mão para vencer, para ganhar um respiro na tabela. E ainda mais que isso foi bom para o Corinthians principalmente, porque o Corinthians já amanhece o dia fora do Z4 graças à vitória do Grêmio ontem contra o Santos. O Grêmio venceu o Santos, empurrou o Santos para a zona do rebaixamento e aí, devido a saldo de gol, aquela coisa toda, o Santos foi parar na zona de rebaixamento. Portanto, o Corinthians é o primeiro time fora da zona, mas que tem um saldo no geral negativo, né? 18 pontos. Corinthians que tem 14 gols marcados contra 18 sofridos. Então, ou seja, cara, é jogo pra vencer, pra convencer e pra fazer saldo de gol. Por que que eu tô falando isso? Ah, Matheus, mas futebol agora é videogame. Pessoal, calma. O Corinthians poupou no meio de semana contra o Penharol, correto? Poupou os principais jogadores. E aí, ó, teve pra descansar. O jogo foi na quinta. Então, ó, teve sexta e sábado pra descansar. Ah, mas é só 2 dias. Meu amigo, se esse jogador ele não consegue jogar por 3 jogos seguidos, cara, esse cara tem que mudar de profissão, tá? Então, o Corinthians tem, mano, totais condições de vencer o jogo de hoje, até porque é jogo pra vencer ou vencer, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, contra um Atlético Mineiro que é um time bem mediano, pra falar aqui o português claro, não estou aqui, tá basicamente ali na mesma situação que tá o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje é confronto direto entre as duas equipes, e ainda mais o Corinthians leva vantagem pro jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Atlético Mineiro quer dizer, já está, né, sem o Hulk. Por mais que não seja aquele Hulk dos anos anteriores, aquele Hulk que já disputou a Copa do Mundo, enfim. Mas é um jogador que é muito qualificado e que era o principal jogador desse time do Atlético Mineiro, tá? Ou seja, o Corinthians já leva vantagem nesse aspecto aí, correto? O último confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro aconteceu com vitória do Corinthians, com o gol do Maicon, que atualmente está no Atlético Mineiro, olha só. Então, provável Corinthians pro jogo de hoje tem Hugo Souza como goleiro, Mateuzinho, Bidu é dúvida pro jogo de hoje. Bidu que ficou de fora do jogo de quinta contra o Penharol, devido a uma entorse que ele teve no tornozelo esquerdo, tá? Caso o Bidu não tenha condições de jogo, o Angileri vai ser o substituto. Dupla de zaga com Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Meio de campo com Ranielli, Bidon, Carrídio no lugar do André. Por mais que o André fez um jogo até que de certa forma interessante no meio de semana, mas há quanto tempo o André não consegue jogar 3 jogos seguidos? Bem,
Faz tempo, né, cara? Então eu iria com o Carrídio, até porque o Carrídio, ofensivamente, ele acrescenta muito mais do que o André. E é um cara que com a bola no pé, mano. Não tem o que falar do Carrídio. E aí você jogando em casa, precisando vencer, é jogo pro Carrídio. A única desvantagem que leva o peruano é que ele não aguenta fisicamente e que ele não marca. É isso. As únicas coisas negativas que tem o Carrídio. Mas, com exceção disso, pessoal, é um jogador que agrega e muito pro time do Corinthians. Rodrigo Garro, e aí lá na frente com o Lingard e o Yuri. Eu só discordo do Lingard aí, pessoal. Eu começaria logo com o Caio César, tá? Caio César vem de pelo menos 2, 3 jogos jogando bem, entrando bem nos últimos jogos. Eu colocaria ele logo no lugar do Lingard, correto? E eu iria de Yuri mesmo, até porque não tem muito o que fazer, certo? O Memphis Depay, será que vai jogar hoje? Bom, o Corinthians vai ter aí, quer dizer, o Memphis, na verdade, né? O Memphis vai ter aí pelo menos mais 2 jogos a disputar pelo Corinthians ainda, né? Se ele jogar, que é hoje contra o Galo, caso ele entre em campo, e também no meio de semana contra o Platense, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores. E aí, pessoal, é aí que tá. O que eu faria? Na sequência, eu dou a minha opinião se eu renovo ou não com o holandês. Tá? Eu já liberaria logo o Memphis para se apresentar à seleção da Holanda. Por quê? Porque, pessoal, vocês acham que faltam 2 jogos a disputar pelo Corinthians antes dele se apresentar para a seleção da Holanda? Porque esquece, já pode descartar o jogo contra o Grêmio, até porque o jogo contra o Grêmio o período lá, é o dia que ele vai se apresentar. Misturei as palavras aqui, enfim. No dia 30, que é o dia que ele vai se apresentar à seleção da Holanda, é o mesmo dia que o Corinthians enfrenta o Grêmio lá no Sul. Então, ou seja, já pode descartar esse jogo aí contra o Grêmio, que ele não vai jogar, porque ele vai se apresentar à seleção da Holanda. Vocês acham mesmo que faltam 2 jogos para fazer, tendo Copa do Mundo à vista? Vocês acham mesmo que o Memphis vai correr? Então, ou seja, o que eu faria? Falaria, ó, já pode ir lá, vai se apresentar a sua seleção. Quando acabar a Copa, aí sim, né, a ver também até onde essa seleção da Holanda vai chegar na Copa do Mundo, né? Dependendo da onde até a Holanda chegar, caso, sei lá, a Holanda seja a seleção de decepção, seja eliminada na fase de grupos, e ele volta pro Corinthians, aí eu chegaria nele e falava, ó, vamos discutir um novo termo aqui de renovação, certo? Aí, o que eu faria? Eu até dei uma confundida aqui. Eu vou dar uma opinião aqui contraditória do que muitos estão falando. Eu renovaria sim com o holandês. E eu vou explicar o porquê. Pessoal, mas aí você vai falar, pô, Matheus, mas o Corinthians não tem dinheiro. Tá bom. Mas do mesmo jeito que o Corinthians não tem dinheiro para renovar com ele, do mesmo jeito também o Corinthians não tem dinheiro para repor alguém à altura. Certo? O que dificulta essa renovação do Memphis? Primeiro, o transfer ban. O Corinthians acabou de sofrer um transfer ban devido à compra lá do José Martinez lá junto com o Philadelphia União dos Estados Unidos. E o Corinthians tem mais 2 transfer bans ainda para resolver, que é o Midtjylland Tailândia da Dinamarca pelo Charles, que o Corinthians está devendo 8 milhões de reais aos dinamarqueses, e o Tajeres, o ex-clube do Rodrigo Garro, que esse daí faz, ó, cota, que o Corinthians está devendo 42 milhões de reais pro Tajeres. Certo? Então, e segundo, é o contrato que fizeram com o Memphis.
Pessoal, antes de falar que, ai, mas o Memphis ele ganha muito, ai, mas... Pessoal, ele não tem culpa que fizeram esse contrato pra ele, pessoal. Ele não foi lá e não pôs revólver na cabeça de ninguém. Fizeram esse contrato pra ele porque quis, correto? E o Memphis atualmente no Corinthians ele ganha o salário, tirando os bônus que ele ganha, extracampo, cozinheiro, segurança, hotel, casa, apartamento e os carcel lá, ele ganha 4 milhões por mês. Com os bônus ele ganha 6 milhões, correto? Só que aí eu entraria num acordo com ele. O que eu chegaria nele, no staff dele e falava, ó, a gente está disposto a renovar com você, mas a gente também só aceita caso você também aceite a reduzir seu salário. Porque também não é justo também, ah, mas ele é o craque do time. Sim, mas ele não é só ele que tá ali, certo? Então, ó, entraria num consenso com o empresário dele. Falava, ó, a gente vai discutir um novo termo aqui de renovação, mas se você aceitar reduzir o salário, correto? E eu falo da parte de renovação do Memphis, que eu renovaria, porque o Memphis, em jogos de mata-mata, pelo Corinthians, em jogos que o Corinthians precisou dele, o cara decidiu, mano. Ó, como que eu vou falar com um cara desse não decidiu, sendo que desde quando ele chegou no Corinthians, ó, vale lembrar, ele chegou em meados de 2024. Ele chegou com a missão de salvar o Corinthians do rebaixamento. Ó, a missão era salvar o Corinthians do rebaixamento. Ele não só salvou o Corinthians do rebaixamento, mas como ele foi importante naquele recorde de vitórias, naquela reta final de 24. Em 25, ganhou Paulista e Copa do Brasil, sendo decisivo nos mata-matas. Ganhou a Copa do Brasil, fazendo gol do título. Fazendo gol na semi, contra o Cruzeiro. Fazendo gol nas oitavas, contra o Palmeiras. No Paulista, deu assistência pro gol do título. Pro gol do Yuri Alberto contra o Palmeiras. E na Supercopa ele fez um gol. É que anularam, né? E, ainda, além disso, ainda foi o maior artilheiro da seleção da Holanda jogando pelo Corinthians. Então, peraí, como que eu vou falar que um cara desse não é importante pro meu time? Sendo que ele fez tudo isso. E outra, pra quem acha que o Memphis é caro, você pode ter a sua opinião. E eu também não acho loucura você achar que o Memphis é caro. Mas peraí, você não acha caro o Corinthians pagar uma fortuna em Pedro Raul, pagar uma fortuna em Kaká, Félix Torres, Charles, Alex Santana? Esses jogadores sim são caros, porque são jogadores que você gastou uma bala e que não te deram resultado nenhum. Agora o Memphis, você gastou uma fortuna nele com esse salário, mas é um cara que resolve. É um cara que você espera algo dele. Agora, o que você vai esperar desses 5 jogadores que eu falei? Eu não espero nada, meu cara. Então, ou seja, eu prefiro muito mais ficar com um cara que ganha um salário astronômico, mas que decide dentro de campo. Ele pode ser mascarado, ele pode ser popstar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele representando dentro de campo, resolvendo dentro de campo pro meu time, por mim já tá bom. Certo? E palpite para o jogo de hoje. Cara, não, o Corinthians não vai só vencer o jogo hoje, mas como vai golear. É 3-0 Corinthians hoje. Vídeo ficou longo? Ficou. Mas era mais para trocar aquela ideia sobre a inovação do Memphis aí pelo Corinthians, que tá dando muito o que falar. Falou.